E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro, 6 horas da manhã, o segundo, sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 3 de abril. Lembrando que temos live aqui no canal hoje, 4 horas da tarde. Todas as terças e todas as quintas temos lives aqui no canal, 4 da tarde. Aguardo vocês, a gente conversa sobre vários assuntos na live com mais calma. Neste conteúdo de agora, vamos analisar a derrota do Botafogo ontem na estreia da Libertadores para a equipe da Universidade do Chile, 1-0. Quero dar as notas também aos jogadores, quem foi o craque, quem foi a baranga. Tudo isso agora, mas antes peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, na segunda parte do vídeo eu vou dar as notas aos jogadores, falar um pouquinho sobre a atuação de cada um, falar do técnico também, quem foi o craque, quem foi a baranga. Mas ontem o Botafogo perdeu na estreia da Libertadores para a Universidade do Chile, 1-0. Falando um pouquinho do primeiro e segundo tempo, cara, o que resume a partida do Botafogo ontem, muitos erros de passe. Falando um pouquinho da escalação, ontem ele entrou com o Santiago e o Matheus Martins, ele deixou o Arthur no banco, por uma opção. Então ontem tivemos ali uma surpresa na escalação, Santi Rodrigues, Matheus Martins, cada um em uma ponta, depois inverteram também de lado e isso acabou surpreendendo a gente. Aos 11 minutos do primeiro tempo, tivemos ali um lance com Igor Jesus no contra-ataque, 3 contra 2, o Santi deu mole nessa jogada e logo em seguida ali o Botafogo sofre um contra-ataque, quase toma um gol também. E aos 11 do primeiro tempo ali, como eu disse, começa ali o Botafogo desperdiçar algumas chances. Na verdade, cara, o que eu senti falta, resumindo o primeiro e segundo tempo, foi de jogadores querendo ganhar o jogo, jogadores driblando, jogadores indo para cima. Era muito toquinho para trás, muitas tomadas de decisões erradas no terço final. Então, cara, assim, o primeiro tempo do Botafogo, a gente até viu um time bem treinado, no meio-campo sendo ali ocupado, trabalhando bem a bola, triangulação. Eu achei o primeiro tempo do Botafogo, estava bem satisfeito em relação ao time, ao coletivo, um time bem treinado, ocupando espaço no meio-campo, triangulação. Mas um time que estava achando que fosse ganhar o jogo a qualquer momento, isso me irrita, cara. Principalmente numa Libertadores, o time estava achando que ia fazer o gol a qualquer momento. E, cara, o primeiro tempo, se a gente pegar, o Botafogo poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, se quisesse. Eu acho que o Botafogo esticou também algumas bolas no primeiro tempo que não tinha necessidade. Era para pegar a bola, tocar com calma, tabelar. Eu nunca vi um adversário dar tanto espaço para o Botafogo como a Universidade do Chile no primeiro tempo. O adversário estava dando muito espaço para o Botafogo no primeiro tempo. Dava até para a gente ter goleado. A verdade é que no primeiro tempo a gente fica com a sensação de que um empate já seria ruim para o Botafogo, porque era um jogo que dava para a gente ganhar. A sensação no primeiro tempo é de que, cara, 39 minutos, teve uma outra jogada, 39 do primeiro tempo, do Matheus Martins, que era só rolar pro Igor Jesus, ele foi fominha, finalizou, perdeu o gol. O Igor Jesus fazendo pivô, a galera tá pegando no pé dele, foi expulso, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas o primeiro tempo termina 0-0 e com aquela sensação de o Botafogo vai voltar mais concentrado, a gente vai ganhar esse jogo. O empate, eu já tava com aquele pensamento, o empate é ruim, é jogo pro Botafogo ganhar e até golear. Essa foi a sensação do primeiro tempo e o Botafogo não conseguiu converter. Muito irritado com alguns jogadores, muito toquinho para trás, Matheus Martins, enfim. Vem o segundo tempo, o Renato Paiva não mexeu no time
e a LDU mexeu. Aí o jogo começa a se transformar para o adversário. Eles melhoraram na última linha. O técnico da LAU colocou um homem a mais na última linha e isso começou a dar trabalho ali para o Botafogo. E o Renato Paiva, ele demorou a mexer. Eu tô deixando claro aqui, a minha irritação maior ontem são com os jogadores. Como eu disse, não teve um jogador para pegar a bola e para cima, não teve um jogador querendo finalizar de fora da área, querendo fazer o gol, não teve um jogador chamando a responsabilidade de fato, achou que ia ganhar a qualquer momento, muito toquinho para trás. A minha maior irritação são com os jogadores. Agora, o Renato Paiva, ele demorou a mexer. A LAU começa o segundo tempo, depois da alteração que eles fizeram, muito bem. E quando o Renato Paiva vai mexer no time, aos 15 minutos do segundo tempo, sai o gol da LAU, né? Aí entra o Arthur, Elias Manuel, saíram o Matheus Martins e o PK. 17 minutos, logo em seguida, um gol anulado da LAU, ali, que poderia ser 2-0 para eles. 23 do segundo tempo, entra o Jefinho, saiu o Santos. Logo que o Jefinho entra, ele já dá um bolão pro Arthur. Cara, o Arthur, cara, assim, teve um lance que o Arthur partiu sozinho. Se tem um ponto forte no Arthur é o controle de bola, porque o resto me irrita muito, mas eu não vou ficar pegando no pé dele não. Mas o controle de bola dele, ok, mas o resto me irrita. Ele levou a bola, que era só para tocar pro Elias Manuel, ele errou no passe, cara. E é aquele passe que você não pode errar. O Elias Manuel estava sozinho. Se o Arthur dá a bola certo nele, com certeza talvez o Botafogo faria o gol. Depois ali saiu o Marlon Freitas, entrou o Alan. E assim, cara, como eu disse, era um jogo que a gente fica com a sensação que dava para ganhar, dava até para golear, mas o Botafogo, na minha opinião, foi muito soberbo, achou que faria o gol a qualquer momento, achou que poderia ganhar a qualquer momento, tomou o gol. A LAU foi melhor do que o Botafogo no segundo tempo, depois teve a expulsão do Igor Jesus. E Botafogo volta a campo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Nilton Santos, Juventude, 9 horas da noite. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Aí vamos dar as notas aos jogadores, falar um pouquinho de cada um individualmente, dar a nota também do técnico. Já volto. Vamos aí direto ao ponto, vamos dar as notas aí. Peço para você compartilhar esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense, que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Hoje tem live, quinta-feira, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Lembrando que pela Libertadores, o Botafogo volta a campo na próxima terça-feira, também no estádio Nilton Santos, contra a equipe do Carabobo. Olha, vamos às notas, hein? Goleiro John, pra mim, é o craque do jogo. Vou dar a nota pro John 6,5. Não teve culpa no gol. Sem trabalho, sem muito trabalho também no jogo. Mas aquela defesa que ele fez, tava impedido o jogador, cara. Mas aquilo ali é defesa de jogador, de goleiro sensacional. Então, assim, quem é o livro ontem? O John. Vou dar nota 6,5 pra ele. Pra mim, o craque do jogo. Lateral direito Vitinho, vou dar 5,5. Uma atuação boa, apoiando bastante. Vou dar 5,5 pro Vitinho. O zagueiro Jair, eu vou dar 5. Ele tem muita qualidade. Só que o Jair, cara, ele tem que aprender também, mas ele só tem 20 anos. Eu acho que é a primeira Libertadores, talvez, que ele esteja jogando e está sendo titular. O Jair, ele vai aprender com o tempo que de vez em quando você pode jogar feio também. A qualidade técnica dele é tão grande que às vezes ele não quer jogar feio, ser firme. E tem horas que você precisa ser assim. No gol da LAU, pra mim, ele errou no posicionamento. Enfim, mas eu vou dar nota 5 pro Jair. Barbosa eu vou dar 5,5, firme, muita imposição. No gol da LAU, eu acho que o Barbosa poderia ter tentado temporizar. Então, assim, vou dar a nota 5,5 pro Barbosa. Teles, vou dar 5, participativo, mas no gol da LAU, ele cruzou, né, a bola nas mãos do goleiro. Acho que foi um escanteio, se eu não estiver falando besteira, foi escanteio pro Botafogo. Um lance de bola parada, ele cruza a bola na mão do goleiro da LAU, que pega o Botafogo ali no contra-ataque, um time desarmado e acaba saindo o gol, nota 5 aí pro Teles. Gregory, eu vou dar uma nota 6, intenso, marcando, mas também na situação do gol ali,
acabou sendo vencido, podemos dizer assim, né? Fazendo uma partida ali, mas tem horas que de vez em quando, né? Acontece, acabou sendo vencido ali, nota 6 pro Gregory. Cara, Marlon Freitas, quase que é o Baranga do jogo. Eu não vou dar para ele porque depois eu vou falar quem foi o Baranga, mas o Marlon Freitas ontem quase foi o Baranga do jogo, na minha opinião. Vou dar uma nota 3,5 para ele. Burocrático, passes pro lado, pouca movimentação. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal ainda falando do Marlon Freitas. Ontem algumas atitudes me irritando muito também, andando, aquela postura, sabe aquela postura daquele Marlon Freitas antigo que a gente não gostava? Ele tá voltando a ter, mas eu acho que, como eu disse, eu venho falando aqui no canal, o Marlon Freitas ele vai ter que se adaptar a esse esquema. Eu vou fazer um vídeo aqui para falar com calma sobre isso, mas por enquanto, nesse esquema tático, o Marlon Freitas está tendo muita dificuldade, mas isso não dá o direito a ele de ficar andando em campo, de ser burocrático, toquezinho para trás, toquezinho para o lado. É o capitão e a gente espera mais dele. Patrick de Paula, nota 4, apareceu um pouco mais, mas não armou, não finalizou. Baranga do jogo, Matheus Martins, nota 3 para ele, perdi a paciência já, cara. É um jogador que eu defendo aqui no canal. Ele se enrolou, não deu sequência nas jogadas, foi titular. Não só ontem, ele já teve alguns jogos que o Matheus Martins vem sendo titular, vem tendo oportunidade. Ele não pode reclamar disso. E para mim ele tem que ir para o final da fila, cara. Porque oportunidades o Matheus Martins está tendo. Eu sempre defendi ele aqui no canal, mas a minha paciência acabou. Cara, vai pro final da fila. Chances ele teve. E ele é um jogador que em jogo grande, quando ele é titular, ele se esconde. Ele tem medo de jogar. Então, cara, ele vai ser aquele jogador que entra no segundo tempo e tenta fazer alguma coisa. Porque jogador para ser titular, chamar responsabilidade no time grande que é o Botafogo, numa Libertadores, ele não tem condições. Então, Baranga do jogo para mim, nota 3, Matheus Martins. Santiago Rodrigues foi titular ontem, nota 5. Tem muita qualidade técnica, dá pra ver, mas ainda tá sem ritmo de jogo. E o Igor Jesus, cara, eu vou dar uma nota 4 pro Igor Jesus. A galera tá pegando muito no pé. Eu venho falando isso aqui no canal também. O Maestriani começar a fazer gols. Vai ter essa polêmica. Maestriani joga mais que o Igor Jesus. Tem que ser titular. Faz gols. Eu sei que isso vai acontecer em breve. Mais um jogo que ele passa em branco. Foi expulso. Vai ser desfalque na terça-feira contra o Carabobo no estádio Newton Santos. Mas é um jogador, cara, acima da média, cara. O Igor Jesus é muito bom centroavante, segurando a bola, muito bem no pivô. Falta ali, tá devendo na definição de algumas jogadas. Quando ele gira, o corpo fica de frente. Ontem deixou um pouquinho a desejar nisso também. Cara, mas é um jogadoraço, acima da média. Mas eu sei que centroavante também vive de gols. Tem um tempinho, né? Tem poucos gols e tem um tempinho que ele não faz gols. Então eu entendo tudo isso, mas... Cara, falar que ele é ruim, falar que ele é fraco, aí pelo amor de Deus não dá. Olha, o Arthur, vou dar nota 4, errou muito nos últimos passes, nota 4 pro Arthur. Cara, ele joga com a camisa séria, eu vou ter paciência. Hipócrita não sou, porque quando o Botafogo contratou, vocês sabem muito bem a minha opinião do Arthur. Mas eu torço por ele, porque eu sou Botafogo, espero que ele dê a volta por cima. Elias Manuel, 3,5, nada fez. Cara, que contratação bizarra também. Como é que se diz? Esqueci a palavra agora, que eu até falei na live, o pereba de estimação, Elias Manuel. E outra, hein? Gastou 50 milhões no Juan Cruz para ser o substituto do Tiquinho Soares. Entrou Elias Manuel e não entrou o Juan Cruz que estava no banco. O scout também de vez em quando tinha que dar uma explicação pra gente. Jefinho, nota 5, tem muita técnica. Isso aí é indiscutível, habilidade com a bola, eu acho que o Jefinho ainda vai crescer nessa temporada, se ele quiser também, nota 5. Alan, 5, não comprometeu. E pra gente fechar, a nota do nosso treinador Renato Paiva, deixando claro mais uma vez, eu tô mais irritado com a postura dos jogadores, de não querer driblar, de não querer ir pra cima, de não finalizar, de ficar de toquinho pra trás, de toquinho pro lado, do que propriamente com o nosso treinador. Mas tem que falar sobre ele, nota 4. Um time preso na escalação, né? Ele coloca 3 volantes sem o Arthur, um time muito preso, demorou a mexer também. Quando ele vai mexer, a Laú faz o gol da vitória.
demorou a mexer, na minha opinião, mas eu, como eu disse, estou mais irritado com os jogadores do que propriamente com o nosso treinador nota 4 pro Renato Paiva. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, boa quinta-feira. Hoje tem live aqui no canal, 4 horas da tarde, aguardo vocês, aí a gente conversa com mais calma sobre isso tudo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, queremos o bi, cara, queremos o bi da Libertadores. Tem que ter mais vontade, tem que querer ganhar. Gosto mais de você do que de mim.